Olá pessoal que me acompanha no meu canal no YouTube e também na minha página do Instagram. Bom, hoje é uma data especial. Hoje é o dia que faz 20 anos, né, dos atentados às Torres Gêmeas em Nova York. Na verdade, aos atentados dos Estados Unidos, né, 11 de setembro de 2001. Bom, eu fiz um post recentemente no Instagram falando o que os Estados Unidos, ou na verdade não só os Estados Unidos, mas o que as potências imperialistas, as grandes potências econômicas aprenderam após esse atentado. Bom, para a gente entender um pouco o contexto dos atentados, a gente precisa voltar um pouco, né, ao passado. Bom, dentro do contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos apoiou muitos desses grupos jihadistas, né, que é o caso do Talibã, o caso da Al-Qaeda, enfim. Para a gente entender um pouco, os Estados Unidos ajudou a financiar o Talibã, na verdade foi ali durante a invasão soviética no Afeganistão. Na época, o Talibã, que é uma dissidência dos chamados Mujahidins, onde os Estados Unidos apoiou para combater a invasão soviética, né? Na época, o inimigo dos Estados Unidos era a União Soviética. Então, os Estados Unidos ajudou a alimentar um pouco desse fundamentalismo. Inclusive, teve vários encontros desses Mujahidins, né? Com o presidente norte-americano na época, era o Ronald Reagan. O Osama Bin Laden, ele também se reuniu, né, com essas lideranças norte-americanas, enfim. Então os Estados Unidos ajudou a criar esses monstros. Esses monstrinhos, né, o dito fundamentalista, logo depois, fez esses atentados. Na verdade já tinham ocorrido alguns atentados antes, né, em 1998 houve um atentado à embaixada norte-americana na Tanzânia e no Quênia. Em 93, alguns anos antes, o Osama Bin Laden planejou também um atentado com um navio de guerra lá no Iêmen. Enfim, foram algumas dessas situações que ocorreram, né, que antecederam o 11 de setembro. Houve então o atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos declarou uma guerra ao terrorismo, invadiu o Afeganistão, tirou o Talibã do poder. 2 anos depois, invadiu o Iraque, alegando que na época então o ditador iraquiano Saddam Hussein continha armas nucleares. Houve outras invasões, né, que é o caso da Líbia, que os Estados Unidos ajudou a destituir o Gaddafi, o Muammar Gaddafi também. Enfim, e também a questão da guerra civil na Síria, né, onde os Estados Unidos ajudou a armar grupos rebeldes, né, contra o regime da Síria, né, de Bashar al-Assad. Enfim, mas o que houve nisso? Então, na verdade, os Estados Unidos continuam com essa sua política imperialista, troca de presidentes, seja ele democrata ou seja ele republicano, a política imperialista norte-americana continua a mesma, ou seja, na verdade, podemos dizer que os Estados Unidos não aprenderam nada com 11 de setembro, certo? E o ponto-chave disso é que, recentemente, o Talibã, grupo fundamentalista muçulmano, que inclusive os Estados Unidos ajudou lá nos anos 80, voltou ao poder no Afeganistão. Inclusive foi uma derrota ao imperialismo norte-americano, né? Foi uma derrota da humanidade, né? Essa volta terrível do Talibã, mas foi uma derrota também do imperialismo norte-americano, né? Com esta volta do Talibã. Então fica aqui a minha reflexão da data de hoje e que esse 11 de setembro não seja esquecido, que a gente possa então fazer com que haja algo diferente na política externa, né? Então, já que o 11 de setembro que ele não mudou a configuração do planeta, certo? Que mude de fato, né? E que as potências ditas imperialistas, como é o caso dos Estados Unidos e também a Europa Ocidental, comecem a abrir os olhos para que não haja mais atentados terroristas, né? Então era isso a minha contribuição. Eu acho que era importante ter falado um pouco sobre isso. Depois vocês vão lá e me acompanham, tá bom, gente? E fique meu abraço e bom final de semana a todos.